Existem as certezas sobre o futuro e as coisas que, embora previsíveis, ainda não somos capazes de mensurar o tamanho da consequência. A pandemia de coronavírus e seu impacto na saúde são claros, visíveis, que se podem contar, seja pelo número de pacientes já testados positivos para o Covid-19 ou pelas lamentáveis e doloridas mortes já anunciadas. Sabemos também quem são os grupos de risco, da necessidade de aumentar a capacidade hospitalar para casos graves e que o confinamento, o distanciamento social é inevitável como forma de conter a disseminação do vírus e evitar um colapso no atendimento médico. Ninguém com o mínimo de sensatez é contra estas certezas. As dúvidas começam quando se fala de prazo de quarentena, do fechamento do comércio, do tempo de escolas não funcionando, da volta à vida com um mínimo de normalidade. Isso porque se inclui o ingrediente econômico da vida normal que ficou fora da receita de contenção da doença num primeiro momento. A economia é feita de gente que precisa estar saudável para trabalhar, que sem trabalho corre risco de vida. É simples assim. O Brasil é um país complexo, tem diferenças e necessidades que não são comparáveis a nenhum outro país do mundo. Isso precisa ser uma certeza entre nós. Se o vírus não tem fronteiras e ataca povos de todas as culturas e classes socioeconômicas, cada país tem uma realidade. Comparações entre o Brasil e países da Europa ou da Ásia não podem ser modelos de ações futuras de como vamos lidar com a economia, o tempo que ficaremos parados no confinamento. O que nos une é que o vírus tem rápida disseminação e que um período de confinamento e distanciamento social é a primeira ação para conter o avanço do número de infectados. Já estamos nisso. Isso é comum a todos, mas só isso. Os outros aspectos, sobretudo da realidade brasileira, da realidade das famílias brasileiras, dos trabalhadores recém-convertidos em empreendedores, depois de superarem uma imensa crise, são diferentes. Receitas de tempo de lockdown na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos e no Japão servem para aqueles países, não para nós. Neste aspecto, o Brasil precisa pensar sozinho, ao lado do presidente da República, de médicos e economistas, ministros e autoridades da saúde, governadores e prefeitos, grupos de risco ou não, entidades de saúde ou da economia. O Brasil precisa pensar o que e como fazer ao lado dos seus 210 milhões de brasileiros. Somos nós que teremos de lidar com a crise de saúde de agora e a da economia depois. E uma decisão agora afeta o futuro. Não há receita pronta para isso diante de um vírus que paralisou o mundo. Mas terá de haver uma receita made in Brasil para o Brasil. Por isso que perder tempo com comparações beira o deslumbre, com radicalismos de volta ao trabalho amanhã ou fecha tudo por meses, é uma completa insanidade, hoje ou amanhã. Pesquisas já mostram que alguns setores econômicos não resistem a mais de um mês parados. Poucas empresas conseguem lidar com mais de um mês sem faturamento. E mesmo aquelas que ainda estão produzindo terão, quanto maior for o tempo de confinamento das pessoas, de paralisação econômica, mais dificuldade para vender e receber pelo que venderam. Em contabilidade isso se chama recebíveis duvidosos, ou seja, vendeu, mas não sabe se vai receber. Coloque neste mundo os informais, um drama do Brasil pós-crise e uma bomba econômica com estragos socioeconômicos imensos tem data para explodir num futuro muito próximo. Há medidas de redução de danos por parte do governo federal, de empresas se mobilizando para preservar os empregos, mas o Brasil não é simples e isso não será suficiente logo logo. A economia brasileira é complexa e precisa trabalhar. Como também precisamos combater o vírus. Porque saúde e economia é que garantem a vida das pessoas, as duas juntas. Embora a temperatura do debate tenha subido nos últimos dias, com grupos radicais de lado a lado, mais gente começou a falar das duas coisas ao mesmo tempo. Sem preconceitos, sem maniqueísmo, com inteligência e busca de soluções sensatas. Vamos precisar juntar ainda mais gente. Não há saída em discursos políticos que só olham para um dos lados. Assim, nossa consciência em pensar em saúde e economia. Sempre, as duas, ao mesmo tempo.